Boa noite, estamos aqui de volta para mais um estudo para os nossos PGs, seguindo aqui o livro do profeta Isaías. Você sabe, nós estamos fazendo uma exposição no livro do profeta Isaías. Começamos com o capítulo 1, versículo 1. Ainda estamos no capítulo 1, seguindo aí a mensagem do livro, só que agora nós vamos para o versículo de número 10. E nós vamos ler um texto que está aí a partir do versículo de número 10 até o versículo 17. É um texto que fala, inclusive, da condenação de Deus em relação ao culto que o povo do Senhor, o povo de Israel, estava prestando ao Senhor. Nós já falamos aqui que esse capítulo 1 fala contra uma nação pecaminosa. É uma palavra muito forte, por sinal, do profeta Isaías contra uma nação pecaminosa. Já entendemos que essa nação pecaminosa é o próprio povo de Deus, Judá e Jerusalém. Nós já vimos isso aqui. E agora nós vamos perceber que o pecado do povo, esse pecado que era de rebelião contra Deus, e você lembra, eu disse que o povo havia estabelecido suas próprias leis e não aceitava mais a lei de Deus, a autoridade do Senhor. O povo havia rejeitado a vontade soberana de Deus e o povo tentava fazer a sua própria vontade. O povo tentava agora fazer valer o seu próprio pensamento. Esse era o pecado desse povo. E em razão disso, o pecado contamina o culto. O culto que o povo prestava a Deus agora, ele é contaminado por esse pecado. E é disso que vai tratar o texto hoje. E certamente nós teremos lições para tirar para a nossa vida hoje. Tá certo? Então, eu convido você para ler aí comigo o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo de número 10, e nós vamos ler até o versículo de número 17, que fala da condenação do culto. Algumas versões bíblicas, inclusive, trazem a palavra hipócrita, dizendo que esse culto tornou-se um culto hipócrita e por isso Deus não aceitava mais esse culto que estava sendo prestado a ele. Vamos ler o texto? O texto diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios dirigidos a mim? Diz o Senhor: estou cheio de ofertas queimadas, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso da vossa mão, que piseis meus átrios? Não tragais mais oblações vãs, incenso, é uma abominação para mim. As luas novas e os sábados, ou shabates, se tornaram abominação para mim. A convocação das assembleias eu não posso suportar, pois não posso suportar iniquidade, precisamente como um ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-los. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Parai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão de pai e pleiteai a causa das viúvas. Esse é o nosso texto. Há quem defenda, há quem diga que esse texto ele não está sendo dirigido ao povo de Deus. As palavras aqui contidas no primeiro versículo, que nós lemos, o versículo de número 10,
palavras que dizem que o texto está sendo dirigido para os governantes de Sodoma e de Gomorra, então levaria ao entendimento de que Deus estaria falando para o ímpio, não para o seu povo, não para o povo de Deus. Mas nós vimos que a narrativa, ela vem dentro de um único contexto, e nós já percebemos em textos anteriores, quando estudamos as duas primeiras partes aqui desse livro, que de fato a palavra é dirigida para o povo de Deus, para Judá e Jerusalém. Nós vamos entender aqui que mais uma vez isso acontece. Agora, é preciso a gente entender que o texto aqui é comparativo. O que na realidade Isaías está mostrando aqui, quando usa as palavras Sodoma e Gomorra, é no sentido de que há semelhanças entre Judá e Jerusalém, aquilo que Judá e Jerusalém estavam praticando, com o que Sodoma e Gomorra havia praticado. Então o texto faz essa comparação do pecado de Sodoma e Gomorra com agora o pecado de Judá e Jerusalém. E nós sabemos, nós temos essa narrativa bíblica, que o Senhor destruiu aquelas cidades. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E o texto agora aqui nos traz um alerta de que Jerusalém estava se tornando tão pecadora quanto aquelas cidades, quanto Sodoma e Gomorra. E uma vez que essa relação é sugerida, uma vez que o texto é comparativo, faz a comparação de Judá e Jerusalém com Sodoma e Gomorra, o que o texto nos leva a entender é que o Senhor, que é um Deus justo, assim como puniu severamente o pecado de Sodoma e Gomorra, ele não hesitaria em punir o seu próprio povo. Do contrário, ele não seria justo. Se Deus punisse a impiedade, se Deus punisse o ímpio, e o povo então tornando-se tão pecador quanto esse ímpio, não fosse punido pelo Senhor, não fosse castigado pelo Senhor, a justiça de Deus iria pelo ralo. Permita-me aqui essa expressão, mas é uma forma de dizer que Deus então perderia o atributo da sua justiça. Ele não seria um Deus justo, portanto não poderia ser o nosso Deus. Mas é claro, Deus é absolutamente justo, ele é completamente justo, totalmente justo. E exatamente em razão da sua justiça, que é perfeita e que é absoluta, que é completa, é que ele volta-se para o povo e castiga o povo com a mesma intensidade que ele castigou Sodoma e Gomorra, ou castigaria esse povo com a mesma intensidade, caso esse povo não se arrependesse, caso esse povo não voltasse para ele. Assim, a única saída para Jerusalém é arrepender-se e voltar para o Senhor, é voltar para Deus. Atitude que requer muito mais do que simples ritual religioso. Se não, vejamos, olha aí para o versículo de número 11. Versículo 11 diz assim: para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios dirigidos a mim? Deus está dizendo: qual é o propósito disso? Por que vocês se reúnem em assembleia? Por que vocês me cultuam? Por que vocês estão oferecendo sacrifícios a mim? Qual é o propósito disso? Qual é a razão disso? O texto continua dizendo: diz o Senhor, estou cheio de ofertas queimadas, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Porque você sabe, o povo sacrificava cordeiros, sacrificava animais, para que através desse sangue, o pecado do povo fosse redimido. Mas o povo não mudava, o povo continuava obstinado em pecar, o povo não deixava a sua rebelião. E aí o Senhor diz para esse povo o seguinte: do que adianta os sacrifícios que vocês têm feito? Do que adianta a realização dos vossos cultos? Nós podemos inserir aqui a palavra culto. Do que adianta a realização dos vossos cultos se vocês não se arrependem? Se vocês continuam do mesmo jeito? Se vocês estão da mesma forma?
Eu quero dizer para vocês, diz o Senhor aqui, para Judá e Jerusalém, através do profeta Isaías, que eu estou farto disso, que eu não aceito mais o sangue de animais, que eu não aceito mais esses sacrifícios. Eu quero dizer para vocês que eu estou rejeitando as ofertas de vocês. As ofertas de vocês já não lhes são aceitas, porque elas estão contaminadas pelo pecado. No mundo antigo, uma informação aqui curiosa para você, a maioria das pessoas achava que os sacrifícios eram um meio de alimentar os deuses, porque esses sacrifícios de animais aqui, esses sacrifícios eram queimados, e como eram queimados, então o povo, e era um sacrifício de carne, então o povo comia o sacrifício, o povo se alimentava do sacrifício, o povo podia fazer isso, uma vez que havia oferecido ao Senhor, agora o povo poderia comer o sacrifício, o povo poderia alimentar-se do sacrifício. Isso não era um problema. Oferecer um sacrifício a Deus, no contexto do Antigo Testamento, e depois de oferecido esse sacrifício, comer o sacrifício, isso não é nenhum problema, nenhuma dificuldade. O problema aqui está no conceito. O conceito que o povo tinha de que, como era alimento, como era um sacrifício de carne, o povo então tinha a ideia de estar com isso alimentando, e aí os povos ímpios faziam isso, alimentando os deuses. No caso, isso passa para Judá e Jerusalém, e agora Judá e Jerusalém têm essa mentalidade de que poderia estar alimentando o Senhor. Era o fato de supor que Deus tinha necessidades, era como se Deus tivesse necessidades, que os adoradores poderiam satisfazer. E com isso, satisfazendo as necessidades de Deus, eles conseguiriam algum favor em troca dessa necessidade satisfeita. Será que nós não temos esse conceito também nos nossos dias? Será que muitas vezes nós não pensamos isso? Quando, por exemplo, nos entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos e ofertas. Será que muitas vezes não está na nossa cabeça o fato de que eu estou entregando 10 porque vou receber 100? Eu estou entregando 100 porque vou receber 1000? Será que isso não está lá no fundo do nosso coração, quando nós ofertamos ao Senhor? Será que não estamos tentando barganhar com Deus? Olha, Senhor, eu estou aqui suprindo, vamos supor, eu estou suprindo uma necessidade da igreja, estou suprindo aqui uma necessidade do teu corpo, portanto, uma necessidade tua, e agora o Senhor pode me abençoar também, e agora o Senhor tem como obrigação me abençoar. Eu já vi, inclusive, um pastor, obviamente não de uma igreja histórica, mas no contexto neopentecostal, dizendo isso. Depois do recolhimento de dízimos e ofertas, ele falar para o povo que Deus agora está na obrigação de abençoar o povo. Inclusive, para extorquir dinheiro do povo, ele dizia: qual é a medida da sua bênção? O que é que você quer? Quanto você quer? Em que medida você quer ser abençoado? Então, se você quer ser abençoado com 10 mil, então ofereça 1000. Se você quer ser abençoado com 100 mil, ofereça 10 mil. Ridículo isso, absurdo isso. Mas eu vi isso ao vivo e a cores, né? Isso não foi alguém que me contou. Eu vi, de fato, isso acontecendo. Então eu penso, será que no fundo, mesmo nas igrejas históricas, e nós fazemos parte de uma igreja histórica, a Igreja Batista é uma igreja histórica, e mesmo nas igrejas históricas, será que não existe isso lá no fundo do nosso coração? Nós estamos tentando, ou pelo menos na nossa consciência, ou talvez até inconscientemente, tentando satisfazer uma necessidade de Deus, para que a partir daí Ele nos abençoe. Então seria uma moeda de troca. O nosso dízimo e a nossa oferta seria uma moeda de troca, até mesmo o nosso culto. Será que a gente não vem para o culto
no domingo, por exemplo, quando a maioria das pessoas vem, e a maioria, eu sei que muita gente trabalha, estuda, etc., mas a maioria só vem no domingo. E será que muitas vezes nós não comparecemos no domingo apenas para que o Senhor nos abençoe durante a semana? Não para oferecer um culto, não para oferecer a Deus, não para oferecer sacrifício, né? Aspas aqui no sacrifício, mas como uma moeda de troca também. Eu estou aqui, Senhor, na tua igreja para te cultuar, para adorar o Senhor, mas veja lá, o Senhor tem que me abençoar durante a semana. Até mesmo com relação à conversão, nós temos ainda uma mentalidade de que nós precisamos fazer alguma coisa. Conversão, para ser conversão, muita gente entende assim, ela tem que ter uma atitude humana, porque se não houver essa atitude, então é como se Deus não pudesse converter. Então, para que Deus de fato ele converta um coração, isso depende da vontade do homem, unicamente da vontade do homem. Claro, nós trabalhamos a eleição aqui na igreja, sobretudo, nós trabalhamos a eleição do Senhor com relação ao seu povo, mas nós casamos muito bem, e isso muito bem cabe dentro da Escritura Sagrada, eleição e responsabilidade humana. Mas muita gente entende, muita gente pensa, muita gente acha que depende única e exclusivamente do homem. É o homem que decide se ele quer ser salvo ou não, e não Deus. E nós entendemos que não é assim. Claro, repito, existe a responsabilidade humana, mas a responsabilidade humana não exclui a eleição, e a eleição não exclui responsabilidade humana. Mas esse é um assunto para a teologia sistemática, né? Mas então, querido, será que nós não estamos assim, como aquele povo, entendendo, achando que nós que podemos oferecer alguma coisa ao Senhor? Veja o versículo 12. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso da vossa mão? Que piseis os meus átrios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses átrios aqui eram os átrios exterior e interior. Eram dois espaços que ficavam antes dos degraus e da porta do templo, propriamente dito. Fazendo uma comparação com a nossa igreja aqui, por exemplo, eu estou gravando aqui na igreja, então fazendo uma comparação, é como se o átrio exterior fosse a calçada da igreja e o átrio interior fosse aqui esse espaço que nós temos aqui de comunhão, esse espaço onde nós tomamos um cafezinho depois do culto. Não era ainda o templo, eram espaços que ficavam fora do templo. E o Senhor está dizendo assim para o povo, e essa é uma palavra muito forte: com o pecado de vocês, quem foi que permitiu vocês só pisar a calçada? Quem foi que permitiu vocês só pisar essa parte externa aqui, onde nós nos reunimos para uma confraternização? Quem permitiu só vocês pisarem isso? Então, é uma palavra forte. O Senhor está dizendo, com o pecado de vocês, ali para Judá e Jerusalém, vocês não podem pisar nem nos átrios, exterior e nem interior. Versículo de número 13, a não ser que se arrependam. Então, para isso há arrependimento. Mas versículo 13 e versículo 14 do nosso texto diz assim: não tragais mais oblações vãs, incenso é uma abominação para mim. As luas novas e os shabates, ou os sábados de vocês, não é? Porque o povo santificava o sábado, o shabat, o dia do Senhor. A convocação das assembleias, entendo aqui, não sessão administrativa, como nós temos na Igreja Batista, mas entenda a convocação das assembleias, quando o povo se reunia em assembleia para cultuar a Deus. Eu não posso suportar a iniquidade de vocês, porque precisamente essa iniquidade está se misturando com esse ajuntamento que deveria ser solene. Então o Senhor diz, eu não posso suportar isso, um culto solene recheado de iniquidade e de pecado. E aí vem o versículo 15, quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei
meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei, as vossas mãos estão cheias de sangue. Uma palavra muito forte. O Senhor dizendo aqui, eu não escuto nem as orações de vocês, porque as orações de vocês estão cheias de sangue. O que significa dizer que, muitas vezes, nós como igreja perseguimos os próprios irmãos. Muitas vezes como igreja, nós nos levantamos contra os próprios irmãos. Muitas vezes como igreja, nós ferimos o nosso próprio irmão, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma preocupação do quanto nós o ferimos, do quanto nós prejudicamos a vida dele. Nós não temos nenhuma preocupação quanto a isso. Claro, eu estou falando isso de forma geral. Existe por aí muito isso. Quantos pastores perseguidos, quantos pastores maltratados, quantos pastores, permitam-me aqui a expressão, judiados, quantos pastores sofrendo, quantos pastores cometendo suicídio, em razão de perseguição que tem sofrido do próprio povo. Então o povo tem sujado suas mãos de sangue, e agora esse povo levanta na igreja mãos que deveriam ser santas, mas eles levantam mãos para o Senhor, para bendizer o Senhor, para louvar o Senhor. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Vocês estão levantando as suas mãos a mim, mas as mãos de vocês estão sujas de sangue. E eu não posso aceitar isso. Concluindo aqui, no lugar de rituais, o que Deus deseja de nós é uma vida de santidade. E a santidade, ela não é autenticada pela prática de rituais religiosos. Isso qualquer ator pode fazer, qualquer hipócrita pode fazer. A palavra hipócrita, quando algumas traduções trazem essa palavra, o culto hipócrita, a palavra hipócrita significa ator de teatro, aquele que representa uma peça teatral. E isso, como eu diria, esses rituais e essa pseudo-santidade, qualquer ator pode fazer isso, qualquer hipócrita pode fazer isso. A verdadeira santidade, ela se expressa na obediência e na obediência a Deus e a sua palavra, que inevitavelmente essa obediência a Deus e a sua palavra vão desembocar em atitudes concretas de justiça, mas sobretudo de humildade diante de Deus e dos homens. Então, quando um homem se arrepende, e um sinal de arrependimento é justiça, é humildade, é vida santa, é vida no altar. Não existe arrependimento, não existe obediência a Deus e a sua palavra, se essa obediência não é traduzida em atitudes. Os versos aí 16 e 17 dizem assim: lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, parai de fazer o mal. E o termo aqui tem uma força mesmo de grito, de uma palavra forte: parem de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão de pai, pleiteai a causa das viúvas. O texto está dizendo desculpem, que o arrependimento de vocês, que a obediência de vocês se traduza em atitudes concretas de arrependimento e de obediência a mim e a minha palavra. É isso que o Senhor está dizendo. E quando usa aí no versículo 17 a palavra aprendei a fazer o bem, isso significa ser ensinável, o que implica em humildade para reconhecer o erro e disponibilidade para aprender o que é certo. Ou seja, isso põe por terra aqueles donos da verdade. Eu sei, eu faço, é assim, é a minha vontade, tem que ser desse jeito. Não, o Senhor diz: aprendam, se arrependam, seja ensinável, aprenda a fazer o bem, reconheça o erro, aprenda a reconhecer o erro,
e tenha disponibilidade no coração para aprender o que é certo e fazer o que é certo. Então, depois dessa condenação do culto hipócrita, vem então, da parte de Deus, um convite da graça, mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe. Discutem vocês aí, conversem vocês aí sobre tudo isso que foi dito aí no PG. Que tenhamos todos uma excelente semana, em nome de Jesus.